Mas a gente continua falando de política ainda. Jussara Soares, nossa analista de política, lá no estúdio da CNN em Brasília. Jussara, boa noite. O governo agora procura culpados por essa derrota no Congresso Nacional. Quem tem sido apontado como um dos principais articuladores para não aprovação da medida provisória? Está escrito na tarja, governador de São Paulo. Exatamente, Márcio. Boa noite para você e a todos que estão aqui. Márcio, passei a tarde hoje na Câmara e também dei uma passada no Senado para entender como foi essa articulação, conversando com o Centrão, oposição e governistas sobre qual seria esse desfecho. Logo no meio da tarde, a percepção era que essa derrota já estava contratada, que o governo ia perder, e aí começou sim esse discurso de buscar os culpados. Especificamente, o governo está tentando fazer desse limão, que é essa derrota, uma limonada. E como está fazendo isso? Tentando reativar aquele discurso de nós contra eles, o Congresso é o inimigo do povo, o Congresso, está contra o Brasil. Por que isso? Porque, de olho também na popularidade, na aprovação do governo, eles observaram nas últimas semanas, e a gente lembra da PEC da blindagem, que fazer essa associação, se colocar contra o Congresso, criticar a posição do Congresso, pegou bem lá atrás. Então, diante dessa derrota, o governo e os governistas passaram a adotar esse discurso. Eles estão contra o Brasil, eles estão fazendo sabotagem, foi uma palavra usada pelo líder do PT, Lindbergh Faria. Hoje também teve um almoço do presidente Lula com os líderes, tentando ver o que ainda era possível, mas aí a situação já era muito difícil, tentar qualquer reversão. E aí, Márcio, eles passaram especificamente a citar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, muitas vezes apontado como o nome preferido do Centrão para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. Estão dizendo o seguinte, que Tarcísio ligou para os deputados para tentar evitar a aprovação dessa MP. Claro que aliados de Tarcísio de Freitas negam isso, fala que Tarcísio de Freitas está com a vida muito corrida no governo de São Paulo, tem muitas demandas lá e não tratou disso, que deixou para o Congresso resolver a questão do Congresso. Por outro lado, eu também conversei com líderes do Centrão, eles disseram o seguinte, olha, teve uma articulação sim, mas a articulação, isso foi de presidente de partido, e aí a gente fala desses dois partidos que têm liderado essa oposição, principalmente partidos do Centrão, que têm liderado essa oposição ao governo, União Brasil e Progressistas, fazendo uma atuação muito forte, e os líderes desses partidos, além, claro, da oposição. O que eles dizem, aliados de Tarcísio de Freitas? Que o governo está tentando politizar, já jogar para uma questão eleitoral ao atribuir toda essa derrota a Tarcísio de Freitas, ou uma boa parte dela, a Tarcísio de Freitas e ao Centrão. Eles negam, mas falam o seguinte, não deixam de ironizar, dizendo que o governo Lula está apontando ali um medo muito grande de Tarcísio. É que a vitória da semana passada, e rapidamente, Jussara, a vitória da semana passada, como o Caio bem lembrou, da ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, meio que apagou um pouco o que a gente sabia que existia e continua existindo, comprovada hoje. O governo ainda não tem base, nenhuma base segura, firme no Congresso Nacional. Márcia, exatamente. Ali um pouquinho antes da votação, eu estava no plenário, eu estava conversando com um líder importante, ele estava me dizendo o seguinte, a votação de hoje vai ser um lembrete para o governo de que ele não tem base. Exatamente isso, a sua percepção está corretíssima sobre isso. E só para lembrar, o Caio estava citando também que o governo liberou os ministros deputados para irem votar, e um deles que esteve lá, eu cheguei a encontrar com ele ali no plenário, foi o ministro do Turismo, Celso Sabino, que hoje disse que fica no governo, enfim, está enfrentando todo aquele processo no União Brasil. Foi liberado lá, tentou ali, chegou feliz no plenário, mas não resolveu absolutamente nada e o governo saiu derrotado. Lembrando aqui exatamente, na semana passada, muita gente vê essa votação de hoje como uma revanche aquele fato positivo para o governo, que foi a aprovação na Câmara da isenção até R$5.000. Então, hoje é como se fosse um troco. Muito obrigado, Jussara Soares.